Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Glórias a ti, Senhor. Bendito és o teu nome. Santo é o teu nome, Pai. Fecha seus olhos nesse momento. Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra possa operar no coração, Senhor, de todos aqueles que ouvirem aqui nessa noite. Que todo espírito, ó Deus, de distração, todo espírito contrário à palavra do Senhor, ó Pai, que caia por terra no nome de Jesus. Que a mente e o sentimento do Teu povo, ó Deus, seja levado cativo à palavra do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, pessoas sejam restauradas, renovadas, fortalecidas, curadas, libertas pelo poder da palavra do Senhor, no poderoso nome de Jesus. Aleluias. Abre suas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 5. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a ti, Jesus. Vou falar um pouco sobre a questão do Espírito Santo. Efésios, vai jogar lá? Efésios capítulo 5, verso 18. Mas também poderia ser usado em Atos 2, versos 40. Poderia ser usado em Lucas 1, 41. No Atos 2, do 2 ao 4. Mas deixa em Efésios 5, verso 18. Amém? Que é o melhor. Podemos ler? Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Não vos embriaguei com vinho em que há dissolução. No contexto, o vinho aqui está falando das coisas do mundo. É o Espírito Santo falando comigo e com você para que nós não abrimos o nosso coração para o mundo, para que nós não ficamos embriagados com as coisas do mundo, mas que nós devemos buscar se encher dele. É necessário, irmão, nesse tempo, para que a gente permaneça firme no Senhor, é a gente se encher do Espírito Santo. É necessário que nós fechamos a nossa porta do nosso coração para as coisas do mundo e nos separamos verdadeiramente para o Senhor. É tempo de separação, é tempo de você se disponibilizar em se fechar para as coisas mundanas e buscar mais se envolver com o Espírito Santo de Deus. Não vos embriaguei em quem vi que há dissolução contenda, mas vos enchei-vos do Espírito Santo. E às vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos aquela pessoa, um pé na igreja, um pé nas coisas do mundo. Tudo me são lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso colocar limite na minha vida. Porque as bandejas do mundo, irmãos, oferecem tudo que a carne gosta. E se você olhar a carne, você agrada a carne e desagrada a Deus. Mas nós que conhecemos a verdade, detemos a verdade, devemos buscar agradar, não a nossa carne, mas ao Senhor. Pastor, como ficar cheio do Espírito Santo? Existem 4 formas para que você possa trabalhar na sua vida e ficar cheio do Espírito Santo. A primeira é você se disponibilizar em buscar. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas trabalhar para que você seja cheio, você precisa ter sede de Deus. Você precisa querer ter experiências com Deus.
quando você tem esse desejo no seu coração, você o busca. E quanto mais você buscar a Deus, mais Deus se revela a você. Quanto mais você busca a Deus, mais cheio do Espírito Santo você vai ficar. E muitas vezes nós estamos na igreja, nós chegamos até um ponto só e paramos. Mas a Bíblia fala o seguinte, irmãos, que rios de água viva fluirão do nosso ventre. E para o rio de água viva fluir do nosso ventre, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Nós precisamos desejar ter experiência com o Espírito Santo. Nós precisamos nos envolver verdadeiramente com o Senhor. E aí nós vamos ficando cheios. É um processo. Deus pode chegar e te renovar aqui agora, você ser renovado. Mas se no outro dia você não manter o processo de conservar-se cheio do Espírito Santo, você fica vazio da unção de novo. Você fica vazio da presença dele. Então a primeira coisa que você precisa fazer é buscá-lo. A segunda coisa é você submeter a palavra de Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo se você não se disponibilizar em submeter aquilo que Deus requer de você, aquilo que você conhece na palavra e precisa praticar. Se você conhece e não pratica, não esforça para praticar, não tem como você ficar cheio do Espírito Santo. É você que toma a decisão. É você que decide. Deus não te força nada, Ele só vai falar. E você vai se submeter. Então quando você pratica a palavra de Deus, é uma das formas de você ficar cheio do Espírito Santo. A terceira coisa é você ter uma vida de oração e de jejum. Separar tempo com Deus. Não é nem gastar tempo com Deus, mas é ganhar tempo com Deus. Porque quando você envolve com Deus 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, em adoração, em louvor, em orando ao Senhor, em jejum, você está ganhando. Quem ganha com isso é você. E o jejum é muito importante, irmãos, principalmente para as pessoas que estão com dificuldade em certas áreas. Tem muita gente, às vezes, estão presos, tem prisões na vida deles, tem correntes na vida deles, um é no cigarro, outro na droga, outro é viciado em algumas coisas. E é necessário que você jejue para a sua vida. O jejum não vai mudar Deus, mas o jejum fortalece o seu espírito. E o seu espírito fortalecendo, você anda no espírito e deixa o desejo da carne para um lado. Então é necessário ter uma vida de oração, uma vida de jejum. E às vezes os cristãos dentro da igreja passam 6 meses, 7 meses, 8 meses, eles não jejuam para ele. E é necessário você ter esse hábito de jejuar. Isso tem que ser um hábito na vida do cristão. Se você estudar a história de John Wesley, ele era um grande avivalista. Mas para você ser um obreiro onde John Wesley trabalhava, ele seguia a doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos ele jejuava 2 vezes por semana. Geralmente era na terça e na quinta. John Wesley era um avivalista. E para você ser obreiro na igreja dele, você tinha esse compromisso com Deus de ter uma vida de jejum pelo menos 2 vezes por semana. Então, o jejum precisa fazer parte da vida do cristão. Como a oração precisa, mas o jejum precisa também. E não seja aquele cristão fast food que faz aquelas orações de 5 minutos. Se envolva com Deus. Ganhe tempo. Gastar é ganhar. Porque quando você envolve com Deus, você só está ganhando, você não perde nada. A quarta coisa. Isso aqui, se você fizer todas essas e não praticar essa, você joga a bênção fora. Vigilância. Uma vida de vigilância. O que agrada a Deus, te agrada. O que não agrada a Deus, não te agrada. O que faz parte desse mundo não pode te agradar. As bandejas de Satanás não pode te agradar. Porque a vigilância conserva você na presença de Deus, constantemente.
Espírito de Deus, ele habita em nós, ele faz morada em nós. Mas se você tem uma vida de vigilância, em qualquer lugar que você está, você vai estar ali, ele vai ativar você facilmente. Mas se você não tem essa vida de vigilância, faz coisas que não agradam a Deus, o Espírito de Deus, você afasta ele. E quando o Espírito Santo está afastado de você, você não consegue orar, você não consegue ler Bíblia. Você vai ter dificuldade de jejuar, você vai ter todas as dificuldades de se envolver, de buscar a Deus. Mas isso é um processo que você precisa decidir. Tem gente que fica, Deus faz isso, mas não é obrigação de Deus, é obrigação nossa. O que Jesus já fez, ele já fez tudo na cruz, ele já providenciou tudo para o homem. E ainda deixou ainda o melhor amigo, o melhor mestre, que é o Espírito de Deus. Então busca ser essa pessoa que ande em vigilância. Vigilância no falar, vigilância com atitude. Porque a falta de vigilância suja o seu canal com Deus. E muitas vezes Deus vai falar, Deus vai direcionar, você não vai entender. Porque o canal está sujo. Então, seja aquela pessoa, aquele cristão que anda se policiando, debaixo da vigilância. E por que eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo? É para o seu sucesso. Quando o Espírito de Deus, quando Deus nos orienta que nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo, é para o nosso sucesso, é para o nosso bem. O Espírito Santo é o selo da redenção, irmãos, para a volta de Jesus. Só será arrebatado quem estiver selado com o Espírito Santo. Se você está na igreja, mas você não tem o selo do Espírito Santo, não será. O Espírito de Deus é a pessoa que você tem, vou falar a pessoa para nós entender, mais importante da sua vida. Porque ele é o selo da sua redenção. Sem ele você não é arrebatado. Sem ele você não está salvo. Pode achar que está salvo, mas não está. Porque ele é o selo. É muito sério. E enche do Espírito Santo. Porque é para o seu bem. Para que você caminhe e deixe Deus cumprir aquilo que ele tem para cumprir na sua vida. Se nós voltarmos para as Escrituras, nós vamos ver que João Batista, ele foi um profeta muito usado por Deus. Mas a Bíblia relata que João Batista foi cheio do Espírito Santo. Deus do ventre da mãe dele, ele foi separado por Deus. E ele conservou aquele enchimento durante a vida dele, como? Se separando para Deus. Vivendo uma vida separada para Deus. Então ele foi uma pessoa muito usada. Mas por quê? Porque ele era cheio da pessoa do Espírito Santo. Qual era o segredo de João Batista? Ser cheio do Espírito Santo. Qual era o segredo de Jesus operar as 1001 maravilhas? Ser cheio do Espírito Santo. É muito, muito, muito importante a pessoa do Espírito Santo na minha e na sua vida. E às vezes nós não fazemos caso do Espírito Santo. Às vezes nós não ligamos com Ele, não fazemos caso se estamos agradando ou se deixamos de agradar a Ele. Mas guarde isso no seu coração. Você não tem uma pessoa tão importante do seu lado como o Espírito Santo. Pastor e meu marido, o Espírito Santo é mais. Minha esposa, o Espírito Santo é mais. Meu filho, o Espírito Santo é mais. Porque o Espírito de Deus é Deus. Talvez a pessoa que você acha, a mais importante é meu filho. O seu filho não pode salvar. Mas o Espírito Santo te leva à salvação. E é necessário pensar na salvação, irmãos. Porque ninguém vai ficar aqui nessa terra por semente. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vai buscar a igreja dele. Mais cedo ou mais tarde, nós todos vamos, se não formos arrebatados, estaremos no caixão. Porque cada um de nós tem um ciclo de vida determinado por Deus. E eu preciso pensar nessa situação, pensar na minha vida. Então busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se você não tem tido força, busque nele.
não tem esse hábito, a partir de hoje, muda os seus hábitos espirituais. Mantenha uma disciplina espiritual. É necessário ter disciplina espiritual para que sejamos cheios. Você pode pregar Jesus, ele tinha uma disciplina. Você vai para João Batista, tinha disciplina. Você vai para os apóstolos, tinha disciplina espirituais. Porque sem disciplina na nossa vida espiritual, nós não conseguimos ser cheio dele. E a disciplina, quem decide ser cheio, quem decide disciplinar a sua vida espiritual, Deus quer, mas tem partir de você. Porque muitas vezes nós atribuímos algo que é da gente fazer para Deus. Já foi tudo liberado nas nossas vidas. O que nós precisamos aprender a tomar posse das coisas através da palavra. Jesus foi para o céu e falou assim: eis que vou, mas não vos deixarei órfão, porque o meu Espírito estará convosco até a consumação do século. Está à disposição de todos. Mas ser cheio é você, que tem que ter uma vida de vigilância, jejum, oração, submissão à palavra. E ser cheio do Espírito Santo, irmão, é tão maravilhoso, é tão gostoso, é tão precioso, é algo magnífico. Por isso, decida no seu coração, através dessa mensagem hoje, sair daqui e mudar a sua vida espiritual. Porque a sua vida espiritual não começa aqui não, começa na sua casa. Se na sua casa você não tem o hábito de buscar Deus, se na sua casa você não tem uma disciplina espiritual, começa lá. É constante, é dia após dia. Falando na questão de louvor e cedo, que às vezes os louvores, às vezes o Espírito Santo quer derramar, mas as pessoas não estão buscando o Espírito Santo na hora do louvor. É o momento de ir para Deus, do homem para Deus, do homem se render a Deus, do homem adorar a Deus, do homem se encurvar a Deus. O homem está no culto, mas está pensando nele. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não estamos cheios dele, do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus coloca sede no nosso coração para a pessoa de Jesus. Ele coloca amor no nosso coração para a pessoa de Jesus. Se você ler lá em Mateus 3, a partir de 16, você vai ver que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Quando ele batizou em Mateus 4, e Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo para a vida ministerial dele, como sacerdote, como profeta. E todos os homens da Bíblia que foram cheios do Espírito Santo fizeram diferença e são diferentes. Quando eu e você somos cheios do Espírito Santo, nós fazemos a diferença e somos diferentes. A Bíblia vai falar de Pedro, que era um simples pescador, vivia pescando. Mas se você estudar a vida de Pedro, de quando ele saiu e foi cheio do Espírito Santo, que transformação que houve na vida de Pedro. Porque o Espírito Santo, ele muda o caráter do homem. Se o homem tem desvio de caráter, ele alinha o caráter do homem de acordo à vontade de Deus. Ele coloca temor no coração do homem. Ele coloca amor no coração do homem para com Deus. Por isso que você precisa aprender a valorizar o Espírito Santo e ter no seu coração que Ele é a pessoa mais importante que você tem na sua vida. A Bíblia conta a história de João, que fala João, quando Jesus evangelizou, eles queriam. Os samaritanos lá não receberam Jesus. E João queria que orar para que descesse fogo e consumisse aquele povo. E Jesus falou: não vim condenar o povo, vim salvar. Mas aí você olha um rapaz que está no começo,
E olha o final dele, cheio da presença de Deus, cheio de amor. Filhinhos, rogo que não peques, mas se porventura pecar, há um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, que intercede por você dia e noite. Um homem que outra hora, que não estava cheio do Espírito Santo, queria que orar para que o povo fosse morto. Depois ele ensina o povo sobre o amor de Deus. Faz diferença. A gente vê a diferença de uma pessoa quando ela está transbordando do Espírito Santo e quando ela está vazia do Espírito Santo. Ela é diferente, faz a diferença. Pega o apóstolo Paulo. Antes da conversão dele com Jesus, ele era matador de cristãos, matava as pessoas. Eliminava as pessoas mesmo, crianças. Ele se considerava o pior dos apóstolos por causa disso. Mas depois que ele teve o encontro com Jesus, conheceu o amor de Deus, ficou cheio do Espírito Santo. A base do evangelho de Paulo. Por isso que ele foi muito usado por Deus. Era o amor. Porque a base do evangelho de Cristo é o amor. Mesmo pregando o arrependimento, é o amor, a base do evangelho. E ele teve muito sucesso. Mas quem coloca amor no coração das pessoas, para com as pessoas, para com os perdidos? O Espírito de Deus. Ele coloca. Então tem diferença de quando você está cheio e de quando nós estamos vazios de Deus. E é necessário que a igreja, você como templo e como igreja em um conjunto, buscamos, amados, nos encher do Espírito Santo. Não se embriague com vinho que há contenda. Abre mão das coisas do mundo. Se separa para Deus. Se envolva com Deus mais. Se rende a esse Deus mais. Se entrega a esse Deus verdadeiramente. Não fica sendo aquela pessoa que está no meio termo, na balança, em cima do muro, não. O muro não é... Em cima do muro, você sabe que o muro não é de Deus. Né? Fica em cima do muro, na dúvida. A dúvida não é de Deus. É sim, não, não. Quem está no muro não está na vontade de Deus. Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de trepidez e de fortaleza. Mas para que isso se manifeste através de nós e em nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Você vai para a Bíblia, você vai ver as mulheres que eram cheias do Espírito Santo, totalmente transformadas, totalmente diferenciadas, mulheres que marcaram o bairro delas, mulheres que fizeram coisas grandiosas no Senhor, mulheres que marcaram a família delas, mulheres que serviram o Senhor com todo amor, com todo coração. Por causa de quê? Por causa estavam cheios do Espírito Santo. Hoje as pessoas não estão tendo entendimento do Espírito Santo, que coisas comuns, que é para qualquer cristão fazer, irmãos, e os cristãos não fazem. Eu fico olhando isso. Se vem no culto de oração, se manifesta um demônio, ninguém quer expulsar aquele demônio, acha que não tem autoridade, sendo que tem. Qualquer cristão que leva as coisas de Deus a sério tem autoridade sobre vários tipos de demônio. A caça de demônios só sai com jejum e coração. Mas certos demônios, às vezes as pessoas pedem oração, os outros nem oram, porque não estão cheios do Espírito Santo, não reconhecem a autoridade, não reconhecem que Jesus já delegou sobre a vida deles. Marcos 16 ali, irmãos, a partir do 16 até o 20, aquilo ali é para qualquer crente fazer aquilo ali. Qualquer crente que está na igreja, que tem, é para operar aqueles sinais ali, expulsar demônio, falar em língua, fazer qualquer coisa ali que está escrito ali. Aqueles sinais ali são para os crentes, para nós mesmos, porque o véu foi rasgado. Então nós temos acesso, livre acesso ao Espírito Santo. Mas será que estamos andando, se envolvendo com o Espírito Santo? E aí nós não exercemos autoridade. Nós não deixamos o básico que Deus deixou para o homem fazer muitas vezes. Chama o pastor para orar, não, coisa que você mesmo... tô passando mal, vem cá, ora para mim aqui. Tem que chamar o pastor. Não, você mesmo tem essa autoridade, se você estiver cheio do Espírito Santo. Não, vá lá e ora que eu opero, que quem opera é o Espírito de Deus.
Se você crê, ele usa você, ele usa sua mão, ele usa sua boca para profetizar, para expulsar demônio, para falar em língua, para interpretar. O negócio é você buscar estar cheio do Espírito Santo e acreditar que isso já foi liberado sobre a sua vida. E aí você começa a caminhar diferente. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre está alegre com Deus. Porque um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. A pessoa vazia do Espírito Santo, sempre ela está reclamando e murmurando, colocando defeito nisso, colocando defeito naquilo, ela nunca que está alegre. Sendo que se, não, eu estou cheio, está nada. Um dos frutos do Espírito Santo é o que? Alegria, paz. E se você estudar os frutos do Espírito Santo, se você ficar cheio dele, olha que bom que seria para o ser humano. Paz, alegria, mansidão, temperança, longanimidade, fé, domínio próprio. Está entendendo como que é importante nós nos enchermos do Espírito Santo? E Jesus rasgou o véu para que o nosso tempo, o nosso corpo fosse morada e habitação do Espírito Santo. Para ele ter acesso divino ao nosso espírito e manifestar na nossa carne. Lucas 8, a partir do 2, você vai ver Maria Madalena, onde Jesus expulsou 7 demônios daquela mulher. Teve encontro com Jesus, foi liberta, mas ficou cheio do Espírito Santo. Depois a mulher serviu o Senhor com todo fervor, com todo amor. Quando ela está vazia do Espírito Santo, ela está carregada de demônios. Encontrou com Jesus, ficou cheio, começou a trabalhar, fazer diferente. Você vai lá para a Samaritana, irmãos. Uma mulher que já estava entrando no 6º relacionamento que Jesus revelou. Não, você tem 5. Teve 5 homens. Mas esse aí que você tem agora, que seria o 6º, não é seu. Antes de Jesus estar com ela estava envolvida com aquele trem. Mas depois que ela abriu o coração, ficou cheia do Espírito Santo. Alguns anos atrás, quando Paulo e Silas, o pessoal passou para aquele lado de lá, já tinha um monte de cristão lá já. Por quê? Porque a mulher samaritana saiu evangelizando aquele bairro, aquela cidade que ela morava. O Espírito Santo é muito importante na nossa vida. Precisamos fazer caso dele. A igreja está na terra ainda porque ele está. Quando ele for retirado, a igreja será retirada. E sem ele, irmãos, nós não nos conseguimos operar naquilo que Deus quer que nós operamos. Por isso é necessário, a primeira coisa, eu e você decidir buscar, orar, jejuar, meditar na palavra, se envolver com Deus, vigilância, não ser um religioso, mas ser discípulo de Jesus. Porque a ordem de Jesus é o que? Ide e sejamos discípulos. Se você for para as escrituras, todos os jovens, é por isso que eu não acredito no negócio de método para jovem ser cheio do Espírito Santo, não tem isso não. O jovem, se ele quiser ser transformado, é só ele querer o Espírito Santo e buscar. Qualquer desses aqui quiser transbordar do Espírito Santo, é só decidir no coração. Só querer, falar, não, eu quero conhecer o Espírito Santo, eu quero envolver com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fecha o coração para as coisas do mundo e abre o coração para as coisas de Deus. Lembra de Daniel? Era novo, longe de casa. Hoje, a juventude tem tudo, tem pai, tem mãe, tem apoio de todo mundo, dá apoio da igreja. Daniel longe, lá na Babilônia. Nabucodonosor servia outros deuses. Era um homem carrasco, malvado, opressor. Mas o cara fez toda a diferença lá. Daniel 1:8 fala que Daniel assentou no coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Ele sabia que aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos. O que ele fez? Eu não vou me contaminar. Por causa do Deus vivo. É só querer.
O profeta Samuel foi criado no templo. Um homem que a palavra dele não caía. Ungiu o primeiro rei de Israel, ungiu o segundo rei de Israel. Que falar de Davi, um garoto de 16 anos, que estraçalhou um urso, estraçalhou um leão, foi lá e derrubou Golias, onde um exército, tudo com medo daquele homem. Mas Davi, cheio do Espírito Santo, foi lá e resolveu a situação. Davi era novinho. É eu que decido. É vocês que decidem ser cheio dele ou não. Eu quero o Espírito Santo, eu quero conhecer o Espírito Santo. E lembre que o Espírito Santo é o melhor amigo que você tem e a pessoa mais importante que você tem na sua vida. O melhor amigo que você tem não é o seu coleguinha de escola, não. É o Espírito Santo. É porque é através dele que tudo acontece na sua vida. É através dele que vem o sucesso de Deus na vida dos homens. Sem ele, podemos ter êxito nas coisas terrenas, mas na espiritual, irmãos, nós não temos. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo para enfrentar os desertos da vida. Quantas pessoas estão na igreja, afastam das coisas de Deus, abrem mão, se apostata das coisas de Deus, porque não estão cheios do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo não te leva a focar a situação, o problema não, as adversidades não. Ele te leva a focar aquilo que vem após a tribulação. Ele coloca a convicção no seu coração. Você está passando por isso, mas lá na frente Deus te honra. Ele te dá essa fé, essa convicção no seu coração. E você não foca. Aquilo ele vai caminhando. E Deus vai cumprindo o propósito dele na sua vida. Jesus venceu o deserto por quê? Porque estava cheio da presença dele. Lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Mais de 3 milhões. Deus irritou com aquele povo, rejeitou aquele povo. Os mais antigos. Naquela época, o Espírito de Deus era dado só ao rei, profeta e sacerdote. Eles não tinham. Mesmo Deus operando 1 milhão de milagres na vida deles, eles não confiavam em Deus. Mesmo fazendo a água sair da rocha, mesmo eles atravessando o mar vermelho em seco, sem enxujar o pé, sem nada, mesmo caminhando meses e meses e o sapato não desgastar, mesmo as mulheres que nasciam, as crianças, todas as crianças naquele deserto nasciam com saúde abundante, mesmo quando eles estavam querendo comer carne, vinha carne do céu para eles. Mesmo quando eles chegaram no lugar que as águas eram amargas e Deus transformava as águas em água potável, água doce para o pessoal beber, mesmo assim eles viviam reclamando. E nos dias de hoje, nós temos Ele para nos auxiliar. Mas como estamos vazios e vem um deserto, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Ouvir a voz do diabo, não a voz do Espírito de Deus. Abre mão, desiste, larga para um lado, mexe com isso não. Jesus passou no deserto tranquilo, não desviou no deserto não. Quando as pessoas às vezes vêm uma barreirinha para eles estão desviando, estão abrindo mão até da salvação. O maior presente que o homem tem de Deus, não haverá maior presente do que esse. Mas porque estão vazios de Deus, estão vazios do Espírito Santo. E aí vem um deserto, a pessoa sai fora, abre mão, desiste. Jesus não, ó, firme lá. Por quê? Cheio dele. E nós precisamos, irmãos, estar cheio do Espírito Santo. Cada vez esse mundo não vai ficar fácil. E o único que vai te dar sustento para permanecer nesse mundo é o Espírito de Deus.
Nas nossas forças carnais, irmãos, nós não arrumamos nada. Com a força dos nossos braços, nós não arrumamos nada. Aliás, nós somos muita coisa quando você tem saúde e dinheiro. O homem perdeu saúde, perdeu dinheiro, acabou ele. E você já notou que saúde e dinheiro é fácil demais você perder? Hoje você pode ter muita saúde, amarrado e repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas semana que vem a pessoa pode dar um treco nela. Quantas pessoas que eu conheço assim? São coisas fáceis de perder. Mas o Espírito de Deus não. É só você desejar e buscar Ele cada vez mais, se render a Ele. E para enfrentar esse mundo, para você rejeitar as bandejas do diabo, para você deixar Deus cumprir a vontade dele na sua vida, é necessário que você esteja cheio dele. Muitos dentro da igreja, Deus tem grandes propósitos, grandes projetos, mas o Senhor, Ele não está conseguindo, porque o Espírito de Deus, Ele é sensível, Ele não força. E as pessoas não dão lugar para Ele, então Ele quer, mas Ele não tem como Ele agir, porque não há legalidade para Ele agir. E Deus, irmãos, não trabalha do jeito que eu quero que Ele trabalha. Deus trabalha do jeito dEle, porque Ele é perfeito, Ele sabe como é que faz. Ele sabe onde precisa mexer no ser humano, Ele sabe como Ele precisa guiar o ser humano, Ele sabe qual é o desvio de caráter que eu tenho, que precisa ser trabalhado e tratado. Ele sabe. Então as coisas não é do nosso jeito, mas do jeito de Deus, do jeito dele. E Ele nos leva e nos fortalece para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. Sem o Espírito Santo, fica difícil vencer espiritualmente. Na carne você vai um pouco, mas chega um pouco que vai o desânimo e... Por que a maioria de pastores hoje estão caindo? Presbítero, equipe de louvor, muitos escândalos. Eu achei lindo aquele rapaz que foi treinado por Josué Brandão. Ele é desviado. Ele fala que não, mas ele é desviado. Hoje ele é o tubo. O cara era um baita de um pregador, deixou de ser pregador para ser o tubo. Ele falou que o seguinte, que ele pregava, mas chegou um tempo que ele não tinha dependência de Deus, e ele estava no automático. Se o cara tem dom de sabedoria, dom da ciência da palavra, teloia qualquer coisinha, uma camisa dessa aqui, uma frase que sai, um louvor, o Espírito de Deus, ele tem um dom. Ele consegue ir na Bíblia aqui e tirar uma pregação. Sem dependência de Deus, no automático. E aí onde é que você vê esses monte de homem caindo, esse monte de escândalo? Homens e mulheres no altar, mas vazio da presença de Deus. E ele reconheceu isso. Porque eu estou no automático. Vou abrir mão disso. Ele fez a escolha errada, né? Ele precisa dar uma paradinha cheia do Espírito Santo e continuar o trabalho. Mas ele escolheu ficar fazendo trabalho na internet. E coisa demoníaca ainda, né? Porque o canal desse tudo é falar mal de outras pessoas, né? Ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do inimigo. Atos 19, verso 14, eu falei do filho de Sebas aqui semana passada. Os 7 rapazes que foi expulsar a legião de demônios. E o demônio virou, né? A Jesus Cristo eu sei quem é. A Paulo eu conheço. Mas e vós? Partiu para cima deles, cortou eles no couro, colocou eles pelados, correndo para a rua fora. Imagina você ver 7 homens para a rua fora correndo pelado e o demoniado atrás dele. Porque eles estavam vazios da presença de Deus. Eles queriam fazer a obra, queriam imitar Paulo, mas sem a presença do Espírito Santo. E que consequência teve para eles? Vexame, vergonha, humilhação. Você
Você vai ver, se você for lá em Atos, lá você vê lá, a partir do versos Atos 19, 14. O pai daqueles caras era um sacerdote. Mas eles não só conheciam, viu o pai deles ministrando, mas não estava cheio da presença de Deus. Nós precisamos recarregar o nosso espírito constantemente com a presença de Deus, para que o temor de Deus e o amor de Deus permaneça no nosso coração. Deus quer te usar, mas você precisa se encher. E se você quer exercer esse ministério, quer permanecer, precisa se encher. Porque sem Ele, não rompe. Ele é. Eu falo pessoa, mas ele não é pessoa, é Deus. O ser mais importante que vocês têm com você 24 horas. O melhor conselheiro, o melhor amigo, o que chora por você, o que intercede por você. O Espírito Santo, ele intercede para cada um, com gemido inexprimível. O que te ama, o que quer o seu bem em todas as circunstâncias, o que quer te levar a você a ter mais de Deus, receber mais de Deus, ter experiências profundas com o Senhor. O que quer que você seja um cristão que vive nesse mundo, mas com a coroa da vida na cabeça, garantido. Pensa bem em tudo isso e faz uma análise se ele não é a pessoa mais importante que você tem na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele conduz o homem para a eternidade. Aquilo que eu sempre falo, a morte não é o final, a morte é o começo da eternidade, o começo de tudo. Aqui é a passagem. E quem recebe o Espírito Santo? Todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus, que reconhece que Jesus morreu na cruz por ele, que não rejeita o amor de Deus e toma posse do amor de Deus. Essa pessoa recebe o Espírito Santo, onde o Espírito de Deus testifica que ela é filha de Deus e Deus é pai dela. Precisamos, amado, fazer caso do Espírito Santo. Às vezes a gente fazemos caso de tantas coisas, de tantas pessoas, mas dele mesmo, caso nenhum. Sendo que ele é o mais importante, o mais precioso que você tem. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Não vos embriaguei em convinho que há dissolução ou contenda, mas vos enchei dele, da presença dele. Eu quero chamar você para nós estarmos orando. Os irmãos do louvor, vem cá para nós estarmos orando. Talvez você tenha andado em caminhos que não agradam o Senhor. Conserte o altar nessa noite. Se renda a Ele.